neuroradiologia. Tá? Então, conceito básico para a gente poder aprender neuroradiologia é saber neuroanatomia. Certo? Então, nós teremos que estudar neuroanatomia. Certo? E neuroanatomia faz parte das questões da prova. Então, durante as nossas provas, nós teremos questões. Quais são os limites anatômicos do terceiro ventrículo? Escrevam para mim. O terceiro ventrículo é delimitado cranialmente pelo colônia interventricular, lateralmente pelo tálamo, inferiormente pelo cefálico. Pronto, então quero que vocês digam isso. Em alguns casos ou não. Tem outras situações que eu vou dizer. Está lá um sangramento. Onde é esse sangramento? Esse sangramento está localizado no tutano direito. Vocês digam isso. Certo? Então, sem esse tipo de conhecimento, a gente nunca vai conseguir aprender neuroanatomia. Então, assim, primeiro dever de casa, tá certo? Estudar neuroanatomia e neurofisiologia, tá? São as duas coisas básicas que a gente precisa, tá? Neuroanatomia e neurofisiologia. Professor, o que você quer saber sobre neuro? Gente, eu não quero que peguem aquele tipo de neuroanatomia, destrinchem tudo. Eu quero que vocês estudem a parte de neuroanatomia direcionada à radiologia. Ah, professor, mas como que eu estudo isso? Como que eu estudo essa questão de neuroanatomia dirigida para a radiologia? Vamos lá, tem vários sites, eu vou passar aqui para vocês, que tem bem. O primeiro deles, vocês já conhecem? Radiology Assistant. Tá? Então, esse daqui é o primeiro site, tá? Que tem esquemas para estudo de anatomia. Você vem aqui em anatomia, você vai ter principais anatomias, o básico vai ter aqui. Outro site que eu utilizo bastante. Esse daqui, Neuroradiology Review Articles. Vamos. Tem vários artigos de neuroanatomia, tá? Certo? Por exemplo, RCTA. Você clica aqui, ele vai direcionar você para o local. Está bloqueando aqui o firewall aqui da faculdade, mas anotem esse outro, tem esse outro aqui também. Radiology Masterclass. Esse outro, ele tem esses tutoriais de anatomia, certo? Anterior, posterior. Esse daqui é bem didático. Você vê que as páginas são todas pequenininhas. Ele vai, você coloca em cima. Então, essa daqui, gente, sem isso, tá certo? Infelizmente, não tem como aprender. Já vou logo dizendo, se não estudar isso daqui, a possibilidade de aprender radiologia é zero. Tá? Então, se
não estudar anatomia nem precisa se esforçar em estudar anatomia, que não vai entender. Então é perder tempo de vocês para estudar outra coisa. Então, você vê que tem vários sites. Se você colocar aqui Brain Anatomy CT, tem um monte de esquema igual tem na questão de raio-x. Um monte. Certo? Então, olha só. Todos os esquemas, dizendo quais são as estruturas, tudo bonitinho. Então, aqui, vocês vão ter que perder esses primeiros horários aqui para poder dar esses pontos. Gente, sobre essa questão de neuroanatomia, tá? Do que estudar, por onde estudar, alguém ficou com algum. Professor, agora eu falo de qual tipo de Primeiro, radiologia você aprende como um todo. Você não aprende uma coisa só separada, você estuda somente uma coisa. Então, para você entender, a primeira coisa é nessa daí, estudar anatomia, é a lógica da anatomia. Gente, sobre anatomia, mais uma coisa. Então, essa daqui é a parte mais importante da primeira aula. Tá? Naquele primeiro dia de aula, eu falei para vocês: estudem no livro roxo de raio-x de tórax, senão não vão conseguir pegar. Aqui é a mesma coisa. Estudem neuroanatomia. Peguem de hoje para amanhã, aproveitem que a cabeça está fresca, está de férias, o conteúdo ainda não entrou nada na cabeça. Vamos colocar isso daí nesses primeiros dias, fazer as questões, tem um monte de quiz aqui, já para a próxima aula, para a gente conseguir dar um estudo melhor disso daí, tá bom? Vou botar os sites mais uma vez, que eu gosto mais. Radiology Masterclass, Radiology Assistant, Radiology Review Articles, e tem também o Radiopedia, né? O Radiopedia você pode colocar o Radiopedia Brain Anatomy. Vai estar aqui, ó, a anatomia, quais são os lobos, quais são as estruturas. Bem tranquilo de estudar na anatomia, tá? Eu não quero que abram aquele livro, 300 milhões de páginas, quero que por esses artigos, o conteúdo é pouco, com poucas horas de estudo você consegue, mas infelizmente estudar, já olha, tá? Vamos lá. Outra coisa que eu preciso que vocês entendam, tá? Agora, para aprender de uma vez e não se confundir. No raio-x, eu estudava uma coisa 2D. Raio-x, ele é igual a uma foto. Ele é cara a cara. Eu pego e vejo aqui. Se eu viro o raio-x de lado e olho para o lado, eu não vejo nada. Concorda comigo? Agora, quando eu olho de frente, eu vejo. Aqui, eu estou começando a ver exames tridimensionais. Então, o que a gente chama? Exames axiais. Então, o que isso significa? Que agora eu tenho que ter uma noção, tá certo? Tridimensional. E uma noção de altura, certo? Vamos entender agora isso daí, antes de passar.
como que funciona a aquisição das imagens da tomografia. As imagens da tomografia funcionam assim. Eu deito meu paciente, o paciente ele faz imagem deitada. Ele não faz imagem em pé, faz imagem sentado, faz imagem deitada, certo? E eu escolho aonde eu quero fazer as imagens, certo? Então vamos lá. O que acontece? Esse paciente está deitado e aqui, ó, eu tenho um tubo. O que acontece com esse tubo? Esse tubo ele tira uma foto daqui para cá, certo? E aqui embaixo eu tenho um receptor. Depois esse tubo ele se locomove para o lado. Aqui eu tiro outra foto daqui para cá. Ele vem aqui. Esse tubo tira outra foto aqui do lado. Ele vem, o receptor está aqui. Depois ele tira uma foto de costa. Ele vem de costa e sobe. Depois ele vem para cá. Tira daqui. E ele faz uma volta 360 no paciente. É como se eu tivesse uma câmera fotográfica que tirasse uma foto 3D do paciente. Igual aquele negócio de festa, que o povo está rodando. Entendeu? Pronto. Vamos rodando, tiro lá, ele vem, parou. Certo? Mas olha só, né? Professor, como é que eu vou ter 3, por exemplo? O que acontece? Se eu pegar uma foto da Mariana aqui, tirar uma foto só de frente, de lado, daqui, eu vou acabar tirando fotos aleatórias. Eu vou cortar ela. Só que aqui, o que ele faz? Ele junta todas essas imagens. Ele junta todas as imagens e forma uma matriz aqui dentro. Faz. Ó. Ele pega todas as informações que ele tinha, ó, da rotação e transforma tudo numa matriz de dados. E essa matriz de dados consegue transformar essas imagens. Tá? Então, é dessa maneira que é feita uma tomografia. Tá? A tomografia, ela utiliza a mesma lógica do raio-x. É a mesma coisa. É um raio-x. Só que um raio-x digita. O que ele vai fazer? Ele tira uma foto aqui, pô. Tira outra foto aqui, pô. Outra foto aqui. E cada fotinha dessa que eu vou tirando, eu vou mandando para uma matriz. E depois que eu mando todas essas fotos, elas se juntam lá nessa matriz e formam essa imagem. Tá? Gente, até aqui todo mundo conseguiu entender? Alguém nessa parte que eu falei ficou com alguma dúvida? Beleza. Então, vamos. Passar a uma.
Olha lá, gente, vamos começar, tá? Quem sabe a estrutura é essa? Essa daqui? Não. Ah. Oi? Quatro, e a estrutura aqui? Por favor. E a estrutura aqui? Isso daqui? Calma. Não. Forte. Não. É o corpo calmo. Lembra do computador? Essa estrutura aqui? Ah, não, você É a pineal. Pineal é essa daqui. Quatro quadradinhos. Não. Toda essa daqui. Tem? Estrutura é essa? Ah?
bobo, não. Tá bom. Isso é essa aqui. Qual parte da negócio? Aí não, gente, você já fez isso tudo. Estrutura essa aqui. É? Ácido confisário. E aí, precisa estudar a anatomia? Não precisa? Então, gente, tem anatomia começou os 12 Os giros também, professor? Cada um explicou uma coisa. Estudar os giros também? Oi? Os giros? Tudo de neuroanatomia. Saber o básico que você precisa passar para interpretar um exame. Se você não tiver neuroanatomia, agora eu vou ter. Pois é, dá bem, Então tem que estudar isso daí, tá, gente? E aí, tanto que estuda em neuroanatomia, porque toda prova, você pode ter certeza que tem uma questão de neuroanatomia. Então já sai logo, já começa concentrando e já tem. Questãozinha básica que eu poderia colocar. Eu já coloquei, mas não coloco mais. Quais são os limites anatômicos do aqueduto de Moore? Mesencéfalo, lábio quadrigeminal, terceiro ventrículo e quarto ventrículo. Então, isso daí é uma coisa que colocaria no psíquico. Desculpa, falei confundir coramimon com uma piloto de certo? Então, vamos passando. Qual é o limite? Quais são os limites anatômicos? Qual o limite anatômico do cerebelo? Qual o limite anatômico do cerebelo? Eu quero saber onde é que está, se está embaixo, está em cima, verdade aqui. Qual o limite anatômico da placa quadrigeminal? O tálamo é dividido por onde? Então, isso daí. Beleza? Então, primeira coisa que a gente vai precisar estudar: anatomia do encéfalo. Certo? Beleza. Segunda coisa, da anatomia do encéfalo, tem uma coisa que a gente precisa saber, certo? Que existem dois tipos de tecido lá dentro. Se estiver na histologia, sim. Uma coisa é substância branca e substância cinzenta. Eu preciso que vocês saibam diferenciar o que é substância branca e o que é substância cinzenta. Certo? Isso aqui é importantíssimo. Se não souber diferenciar, a gente não consegue evoluir na linha de raciocínio. Tá? Beleza. Existem outras coisas também chamadas núcleos da base. Eu preciso que vocês saibam o que são esses núcleos da base. Certo? Saibam e qual que é a função deles. Eles são muito importantes quando a gente está avaliando um quadro de AVC. Isso aqui é importantíssimo. Os núcleos da base, eu não sei se vocês saibam também. Tá? Outra coisa. Anatomia dos ventrículos. Certo? É importantíssimo a gente ter uma doença não, uma patologia que acomete o cérebro chamada hidrocefalia. Todo mundo já ouviu falar disso, certo? E é uma coisa que eu preciso entender a fisiologia e a anatomia do ícone dos ventrículos. Sem isso, eu não consigo. Então, outra coisa, eu preciso estudar a anatomia dos ventrículos
e a fisiologia do líquor, certo? O que é fisiologia do líquor, professor? Eu preciso entender aonde o líquor ele é produzido, qual é a função dele, qual é o trajeto dele e aonde ele é reabsorvido. Se eu não entender isso daí, eu nunca vou conseguir entender doenças do sistema ventricular. Tá? Outra coisa, ossos. Eu preciso saber quais são os principais ossos que compõem a calota craniana. Professor, por que eu preciso saber isso? Porque tem certos tipos de fraturas que levam a determinadas lesões e certos tipos de fraturas que levam a outras lesões. Então, o dia que você estiver trabalhando no palco, você vê um tipo de fratura, você vai pegar e vai lembrar, não, estou vendo essa lesão, pode estar lesionada a virilha, pode estar lesionada a sala. Então, os ossos eu também preciso estudar, tá? E, por último, a outra coisa que vocês precisam estudar é a anatomia das meninges. Meninge, a gente tem estardalhas de doença. A gente tem meningite, a gente tem aquele monte de hematoma, hemorragia epidural, hemorragia subdural, hemorragia subaracnoide, hemorragia da pau que rola isso. Se eu não souber o que é a dura mater, aonde ela está inserida, qual que é a função dela, eu nunca vou conseguir aprender nada disso, certo? Então, primeiro dever de casa, estudar a neuroanatomia até quinta-feira, certo? Então, quinta-feira eu vou começar a fazer perguntas para vocês de anatomia, tá? Para a gente poder testar, porque quinta-feira eu começo com a questão dos conteúdos, tá? Então, até quinta-feira eu quero que vocês foquem em estudar neuroanatomia por esses sites que eu falei e esses tópicos. Relembrando, anatomia básica, o que é substância branca, substância e o que são os núcleos da base, certo? Anatomia dos ventrículos, certo? Anatomia dos ossos, anatomia das meninges, qual que é a função delas, e a anatomia e fisiologia do líquor, onde ele é produzido, qual que é a função, para que ele serve, quando ele é reabsorvido, o que ele faz. Até aí, combinado? Então pronto, vamos estudar até quinta-feira? Vamos lá. Então, gente, agora é a parte que vocês precisam entender as coisas, tá? Agora é uma coisa besta, vocês precisam se concentrar para poder entender, juntar o tipo Z para poder entender as coisas das coisas. Quem tiver no celular pode ir lá para fora, tranquilo, já se olha as frequências, não se preocupar, não já ficar aqui vendo o palhaço falando, nada não pode ir lá fora. Senão ali você não vai levar falta não. Vamos lá. Gente, esses aqui são os métodos de imagem que a gente vai ter. Eu não quero que vocês anotem, eu quero que vocês prestem atenção e entendam o que cada um desses daqui. Entendam a lógica disso daqui. Radiografia simples. Isso daqui você já sabe. Radiografia é um método de imagem que utiliza radiação. Concorda comigo? Beleza. Radiografia é bom para ver o quê? O que é a melhor coisa para ver? Osso. Certo? Osso. Então isso vocês precisam entender. Osso. Beleza. Vamos ter dentro da cabeça. Eu tenho o quê? A coisa mais importante que eu tenho. Certo.
raio-x ele é bom para ver cérebro é uma coisa, calota craniana é outra. Raio-x ele vai ver se eu tenho uma fratura na calota craniana. Mas o fato de eu ter uma fratura na calota craniana obrigatoriamente me faz ter uma lesão cerebral? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, resumindo, raio-x é bom para ver cérebro? Então, por que nos postos de saúde, o pau que rola eu vou pedir raio-x de crânio? Só me explica o porquê. Que até hoje eu estou fazendo raio-x de crânio. É o pau que rola. Tem alguma lógica em pedir raio-x de crânio? Qual que é a lógica? É zero. Não sei se vocês entendam isso. Tá? Beleza. Ultrassonografia. Certo? Ultrassom é um método que emite onda. A gente estudou aquilo lá e através do eco, e a gente falou na nossa primeira aula. O eco ele vai e volta e a imagem é reabsorvida. Certo? Beleza. O que aconteceria se eu colocasse o meu ultrassom aqui? Hã? A gente falou isso naquela segunda aula. O que aconteceria? Oi? Por quê? Por causa do osso. E o que tem por trás? Não é passar Hã? para só ver o. Ou qualquer coisa densa, e a calota craniana densa também ia passar. Certo. E por que ele não é bom para ver coisa densa? Que a gente falou lá naquela primeira O som se propaga melhor Hã? em líquido, porque o som se propaga melhor em líquido e não em sólido. E a calota craniana é sólida. Não, não é que ele se propague, é outra coisa. O que eu vejo na imagem, eu não quero ver não é a propagação, é o quê? Não, é o retorno. Ah? É o retorno. Eu vejo o retorno. Então, assim que você tem ultrassom, se você raciocinar ultrassom pela propagação, você vai raciocinar errado nas provas. Ultrassom, o que eu vejo? Hã? Ué, é o retorno, certo? Beleza. E aqui? Aqui eu vou ver alguma coisa? Se eu botar desse jeito? Por que eu não vou ver? Por que não tem Porque o eco vai ser só da calota craniana. Hã? O eco vai ser só da calota craniana. Vai bater na calota craniana e voltar. Então eu vou ver a calota craniana. Mas Hã? não quer avaliar o cérebro? Oi? Quer avaliar o cérebro? Certo. Então, já que é assim, o ultrassom, então, ele é bom para eu ver fratura. Se eu tenho uma fratura, essa lógica aí, já que eu vejo calota craniana, é osso. É se eu botar o ultrassom em cima do osso que eu vou ver uma fratura. Eu consigo ver fratura com ultrassom? Então, concorda que a linha de raciocínio está errada? Nesse sentido? Você tá dizendo que eu estou aqui e estou vendo a calota craniana, certo? Se eu estou vendo a calota craniana é osso. Então, na teoria, se eu vejo o osso, eu veria o osso aqui. Eu consigo ver o osso aqui? Tem uma distância aqui. Hã? Tem limite de distância também, não é? Não, mas você tem transdutor de alta frequência, de baixa, consegue ser mais profundo ou não. Tem paciente com 100 kg que vai fazer ultrassom bonitinho lá, eu consigo pegar a próstata dele e tudo. Hã? É o osso dele que vai ter, não vai ter nada. Por que não vai ter? Porque não vai ter. Não, Quando vai você ter. faz um mole para ver ele vai Ele vai ver Nesse caso, seria uma caso de urgência sonografia na cabeça. Não, eu quero que vocês entendam a lógica de ultrassom. Agora eu vi que vocês não entenderam. A gente está discutindo sobre ultrassom. Rapaz, deixa eu ficar assim. Não sei. Agora, gente. Segundo vídeo de aula, a gente falou sobre isso. Mostrando aquela imagem, tinha um acústico exterior, mostrando aquela imagem voltando. Estão lembrados? E aí? Ele tem a quantidade de líquido suficiente para dar um retorno? Oi? Tem a quantidade de líquido suficiente para dar um retorno do eco? Não.
pode passar por onde ele quiser. Mas só vai ter retorno se passar. Isso não, negativo. Como é que vai ter retorno? Ação, Se eu pego e olho no espelho, eu pego e vejo a minha foto. Minha imagem não passou no espelho, eu pego e volta. O raio ele vai e volta. Entendeu? Uma coisa não precisa passar. Mas se colocar um papel no meio, a Mas imagem não vai. Mas se colocar um papelão no meio, a imagem não vai e volta. Oi? Mas se colocar um papelão na frente, a imagem não vai e volta. Entendi, É a mesma- concordo. E aí coloca no meio. Me pegou. A analogia do espelho não foi boa, me pegou. Agora. Eu adoro quando vocês me pegam. Me pegou, pô. Agora vamos lá, agora vamos pegar. Agora e aí? E aí agora? Bora lá. Por que não vai a atração? Porque tem o osso peixe. O osso não perde nada. Preciso entender. Isso, só Não vai tem nada a ver com esse dente. Eu lembro que eu falo de ultrassom. Gente, vamos lá. O ultrassom ele avalia o quê? Primeira coisa. A vibração. Não tem nada de vibração. O ultrassom ele vai avaliar o quê? Hã? Não, ele avalia como é que a imagem é formada? Através do quê? Vocês falaram? Hã? O eco. O eco. Tá certo? Então, é. O eco é uma coisa que vai e uma coisa que volta. Da preocupação maior minha, lógico que ele tem que ir, mas ele tem que fazer o quê? Voltar. Tá certo? Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos botar uma escada aqui em cima desse telhado, certo? Em cima desse forro, você tá lá, mexe no forro, e aí vamos botar aqui agora uma cama elástica aqui embaixo. Aí você sobe do lado de cima, você vai lá, você sobe lá de cima e tem uma cama elástica lá embaixo, certo? Está lá em cima na varandinha ali, vai botar a cama elástica, lá de cima você pega e salta na cama elástica. Ou o que vai acontecer com você? Depois quando você cair na cama elástica, o que vai acontecer com você? Você vai voltar, concorda comigo? Por que você está voltando? Por causa do quê? O elástico ele é o quê? Bom, beleza. Agora sou eu, vou pegar lá em cima e pular de cima no cimento. E pular de ponta, eu quero que ele pule de ponta. E aí, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Ele vai voltar? Por que ele não vai voltar? Oi? Por que ele não vai voltar? Porque ele pegou a chocada, foi duro. Não está aqui. Vamos lá. Se eu tenho ele, tem aqui o elmo pulando no cama elástica. Na hora que ele vem, eu vi esse dia falou, papai, você apresentou muito. Aí ele vem, o que acontece? Ele vem, você concorda que é utilizado uma energia daqui para cá? Ele vem para cá, essa energia vem, o que vai fazer com essa energia? Ela faz o quê? Volta. Certo? Na teoria, houve um eco aqui? Por quê? Vai para ver e voltou. Concorda comigo? Beleza. Agora, quando é só o chão, o Elber veio. Ele voltou? Por que ele voltou? Por que ele não voltou? Porque a estrutura é o quê? Dura, é rígida, é dura. A energia que ele empregou para vir daqui para cá, alguma coisa vai voltar? Volta de outra maneira. Na hora que ele chapuletou, o que acontece com a poeira do lado? Então você concorda que tem alguma coisa que está voltando? Pô, a poeira quando ela vem organizada desse jeito igual a da cama elástica, ou a poeira sai espalhada? Então o que acontece com a energia? Ela faz isso.
E aí, aqui em cima do elmo, eu tenho um aparelho de ultrassom tirando foto de tudo isso. Vamos dizer que eu tenho uma máquina que tirasse foto de energia disso daí. Você acha que eu preciso do eco? Eu conseguiria pegar alguma coisa desse eco que foi e voltou? Né? Pela teoria sim, porque essa energia fazer isso, concorda? Essa daqui, essa energia que veio quando ele bateu aqui, eu consigo absorver ela aqui? Por que não? Hã? Porque ela vai estar espalhada. Ela espalhou. Se ela espalhou, ela não teve direção. Se ela não teve direção, o que acontece? Então, olha só, o eco não voltou. Se o eco não voltou, vai ter imagem? Hein? Então, por que que quando eu boto a porcaria do ultrassom no osso, não volta imagem? Hã? Oi? Porque aí não, estou falando do ultrassom agora. Agora o quê? A onda sonora o quê? Espalha. E por que que ela espalha? Porque a estrutura é dura. Agora pega o fígadozinho. Eu gosto de comer fígado, é uma delícia. Quando você aperta o fígado, quando você compra ele no mercado, ele é como? O ultrassom é bom para avaliar fígado? Então, o ultrassom, aprender, pelo amor de Deus, agora, o ultrassom, para depois conversar com as coisas, ler. O ultrassom é bom para ver osso? Hã? Não. Agora vamos dizer que eu tenho um paciente que fez uma craniectomia. O que é craniectomia? O cara foi lá e tirou o tampo da cabeça. Ele está assim. Só como é que eles ficam? Tirou a cabeça calota craniana. Se eu colocar meu ultrassom aí, eu vou conseguir ver alguma coisa? É? Por que eu vou conseguir ver? Hã? E aqui, o cérebro é como? O cérebro ele é mole. Se o cérebro ele é molinho, o eco vai conseguir voltar a organizar? Vai. Então, na teoria, se eu não tenho o osso, concorda comigo? Eu consigo avaliar o cérebro, concorda comigo? Se eu não tenho o osso, eu consigo avaliar. O cérebro ele é o quê? Certo? Beleza. E aí eu pergunto, então, ultrassom para avaliação do sistema nervoso central, eu utilizo ele em qual caso? Oi? Em pessoa que fez craniectomia pode ser utilizado em qual caso? Por que RM? Por causa das estruturas, não estão fechadas. As estruturas não estão fechadas. Então é como se fosse, todo mundo diz que o menino pequeno tem a moleira. Na hora que você bota a moleira, o que é? Outra coisa que vocês vão ter que estudar, o que são suturas e fontanelas. Suturas e fontanelas. Olha só, quando o bebezinho nasce, o cérebro dele fica esse rombo aqui, ó, no meio. Quando está esse rombo aí no meio, se eu botar o ultrassom aí, eu vou ver as coisas? Então, o ultrassom ele pode ser utilizado para avaliação do sistema nervoso central? Pode ser utilizado. Mas o que é o impeditivo? A calota craniana. Se eu não tenho a calota craniana, eu posso usar o ultrassom? Pode. Depende da fratura, né?
fratura abrir o cérebro no meio, você vai colocar beleza. Agora, se a fratura fizer assim, fratura desse jeito, você vai conseguir ver? Gente, até aqui, tem alguma dúvida? Então, vamos lá. A outra coisa que a gente vai utilizar é a tomografia, certo? A tomografia, a gente já discutiu como as imagens são formadas, tá? A tomografia o paciente ele vai estar deitado, certo? Então, gente, olha só. Isso daqui é uma imagem de tomografia, certo? Vamos entender a lógica primeiro. Esse paciente, ele entrou na máquina como? Ele entrou na máquina assim, deitado, concorda comigo? E eu cortei as imagens assim. Ele foi cortando. E essa imagem aqui é a mesma lógica do que? Eu pegar um limão na minha casa, coloco o limão, parto a rodela do limão no meio, pego a rodela do limão e faço assim. Olha. Certo? Então o que eu estou fazendo aqui é pegando a rodela do limão, certo? Cortando a rodela e. Corte axial. E olhando ela no meio. Certo? Vamos botar a imagem de olha aqui. Então, é isso. Eu tenho uma cabeça e eu fiz o corte aqui, ó. Esse corte amarelo que ele está colocando aqui, o que eu estou fazendo? Eu pego essa tábua, esse negócio amarelo e olho para ele de frente, eu faço assim com ele. Certo? Então, isso daí é um corte axial, que é como toda tomografia é adquirida. Toda tomografia, olha só como é que ela é planejada. Isso é um planejamento da tomografia. E aí o que ele está planejando? Eu estou planejando que eu vou fazer o primeiro corte aqui, outro corte aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e vou descendo todos os cortes. Daqui até aqui. Certo? Isso com o paciente deitado. Os cortes, eles são axiais. Tá? E aí, quando eu olho a tomografia, é a mesma coisa do raio-x. Aqui é anterior e aqui é posterior. Aqui é que lado? Esquerdo. Não, raio-x dizer que você tem do lado esquerdo, pelo amor de Deus, né, velho? Aqui, que lado é esse? Direito. Mesma coisa eu pegar o raio-x. Que lado é esse do raio-x? Direito. Que lado é esse do raio-x? É a mesma coisa. Então, aqui eu tenho essas, lado direito e lado esquerdo. Essa imagem aqui, esse corte é um corte axial, certo? Beleza. Vamos tentar entender uma coisa agora. Vou mostrar aqui para vocês. Paciente fazer um corte coronal, como que ele entra na máquina, fazer os cortes da tomografia em coronal? A máquina não corta, nunca vai cortar em coronal. A máquina sempre corta em axial. Sempre. Eu vou falar isso para vocês já. É sempre axial.
entrar na aplicação. Não, eu não nem paciente. Gente, prestem atenção nisso daqui. Olha só. Certo? Então, vamos imaginar ó, que eu tenho essa imagem aqui. Tá? Olha aqui para baixo, certo? Olha o movimento que essa daqui que eu vou fazer e olhem essa linha roxa aqui. Estão vendo a linha roxa? Prestem atenção. A linha roxa, ela está descendo. E agora a linha roxa, ela está subindo. Então, o que acontece aqui, pessoal? Que eu preciso que vocês entendam. A imagem, ela é adquirida desse jeito, no axial. Então, o que acontece? Eu fiz um corte. Isso aqui são tomógrafos novos. Então, olha só. Eu fiz um corte. Olha aqui o número. 373, 393. Não cortou nada. Eu fiz um corte. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu vou descendo. Cada descida que eu estou dando foi uma imagem, foi aquele tubo, não tem aquele tubo que eu falei para vocês? Ele girou, uma vez, girou, outra vez. Cada giro desse gerou uma imagem. Então o que acontece? Vamos imaginar, eu tenho aqui o paciente e a máquina. Concorda comigo? Aqui, de uma maneira bem grosseira. Tirei a primeira foto. Concorda comigo? Pam. Aí o que a mesa faz? Tan, outra foto. Tan, outra foto. Tan, outra foto. Tan, outra foto. E eu vou tirando essas fotos com o paciente entrando na mesa, na máquina. Concorda comigo? O paciente ele entra, cada vez que ele vai entrando, eu vou tirando mais fotos. Até chegar ao ponto de eu tirar 338 fotos. Então eu tiro uma foto a cada milímetro. Certo? É uma foto por milímetro que vai sendo tirada. E o paciente ele vai entrando de milímetro em milímetro. Hoje em dia, as máquinas são tão... Antigamente era desse jeito. Hoje em dia as máquinas são tão boas que o paciente ele vai e volta. Na hora que ele volta, eu já tirei essas 380 fotos que precisa. Tá? Até aí conseguiram entender? Só que o que acontece? Quando eu tiro essa foto aqui, as imagens elas são tão próximas de 1 milímetro para 1 milímetro. Vamos pegar e entender uma coisa aqui, certo? Se eu tenho um buraco aqui para cá, tá certo? Vamos pegar e entender. Se eu tenho um buraco daqui para cá só aqui é cinza, concorda comigo? Eu estou colocando aqui é cinza. Se eu abro aqui já não está mais cinza. Tá certo? Se eu mexo aqui está branco. Agora vamos imaginar uma coisa. Se eu junto uma coisa de 1 milímetro e 1 milímetro, 1 milímetro com 1 milímetro de distância, é um perto ou longe do outro? 1 milímetro é tão perto do outro que o computador ele dá um jeito de simular esse 1 milímetro. Então o computador ele faz o quê? Ele pega esse 1 milímetro e faz assim, meio que junto. Então, 1 milímetro com 1 milímetro, o que ele faz? Ele gruda as imagens.
Você acha que tem alguma coisa de 1 milímetro que possa ser significativa? Dificilmente. Se fosse, ela produziria um raio que alguns dois povos iam pegar. Então ele pega e junta. Então, na teoria, eu não tenho aquele espaço que eu estou dizendo. Então, ele juntou as imagens. Ele juntou as 300 imagens. Agora vamos fazer aquilo. O colega perguntou. Eu reconstruo as imagens. Eu consigo olhar elas no sagital e eu consigo olhar elas no coronal. Certo? Então, isso daí. Mas as imagens elas são adquiridas como? No axial. Certo? Então, até aí, todo mundo entendeu? Beleza. Agora, vamos entender outra coisa. Certo? Aqui, eu tiro uma foto da imagem 374. Essa foto aqui da imagem 334, estou vendo o seio reto aqui, certo? E o seio reto tem que estar normal, certo? Foto, imagem 334, beleza? Aqui eu estou tirando uma foto da imagem 211. Você concorda que eu estou vendo coisas na imagem 211, 17, totalmente diferentes do que eu vi na imagem 334? Então, o que acontece? Eu preciso saber da onde eu estou, qual região do cérebro eu estou tirando a foto. Não eu chegar e vou falar, pô, eu tirei uma foto do Eduardo aqui, peguei, beleza. Se eu tirar uma foto da cara dele, eu estou vendo uma coisa. Tirar uma foto do bucho, eu estou vendo outra coisa. Tirar uma foto do joelho, eu estou vendo outra coisa. Então, ou seja, a imagem, ela vai sendo cortada. Então, o que eu preciso entender? Vamos dizer que aqui eu tenho cerebelo. Olha essa comparação aqui, certo? O cerebelo vai estar aqui embaixo. Olha aqui. O cerebelo está aqui, certo? Olha a linha verde lá. Estão vendo a linha verde? Se eu querer ver a imagem daqui em cima, eu consigo ver o cerebelo aqui? Hein? Porque o cerebelo está onde? Está embaixo. Então eu tenho que ter esse discernimento de onde é a imagem que eu estou vendo. Se eu estou vendo uma imagem em cima ou uma imagem embaixo. Qual a altura? Certo? Então olha só, eu vou descendo a imagem. Até aí todo mundo conseguiu entender isso? Alguma dúvida até agora? Alguma dúvida? Beleza. Então, vamos lá. Aí você vai lá na Zupa da vida, tá certo? Chega aquele paciente e ele chega para você trazendo aqueles filmes de tomografia. Aí você vê lá os médicos usando tudo. Uma balão na tomografia. Aquele jeito lá, tô vendo tomografia, beleza. Como é que é feito aquele filme? Alguém sabe dizer como é que é feito? O filme é feito assim. Gente, esse é um filme de tomografia, certo? Vamos pegar um computador. Gente, esse é um filme de tomografia, certo? Na teoria, estou vendo tudo aqui, né? Beleza. Vamos ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 5, 35. Vamos dizer aqui, o que ele tem aqui? Ele tem 35 imagens. Concorda comigo? 35 imagens. Ele tirou 35 imagens. Presta atenção nesse exame de tomografia. Quantas imagens foram feitas? 393. Como que funciona aquele filme? Aquele filme funciona assim. Tiro foto da imagem 1, pulo a 2, pula 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tira uma foto da 11. Pula 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tira uma foto da 22. Pula a 23, a 24, a 25, a 26, a 27, a 28, a 29, a 30, a 31, a 32 e tira uma foto da 33. Pula a 34, a 35, a 36, a 37, a 38, a 39, a 40, a 41, a 42, a 43, a 44 e tira uma foto da 44. Vocês acham que tem chance de passar alguma coisa batida aí no meio dessas 11 fotos? Eu só fotografar 10% do exame? Ou seja, ali o meu exame tinha 390 imagens. Eu fotografei 34. 34 imagens. Você acha que tem chance de passar alguma coisa? Eu fotografar 10% do exame. Você acha que tem chance de passar alguma coisa batida? Hein? Eu acho que tem. Fotografei 10% do exame. Se for uma coisa gigantesca, um pau comendo, um caroço, uma massa, uma laranja dentro da cabeça, não tem como. Agora você concorda que se for alguma coisa detalhada, vai passar batido? Só uma coisa de 5 milímetros, vai passar batido. Certo? Então, gente, aprendam, pelo amor de Deus, a ver imagem aqui. Negócio de filme, negócio de década de passada. Hoje em dia você quer ver se alguém sabe ou não sabe, você só utiliza um negócio desse no último caso, quando você não tem, mas você tem disponibilidade, todos os locais hoje entregam CD, entrega acesso online, entrega qualquer coisa. Então, aprendam a utilizar isso daqui, certo? É bonito para tirar foto de formatura, lá, negócio e tal, você vendo, aquilo é lindo para foto de formatura. Tá certo? Agora, para avaliar, não é o ideal. Sempre peça, sempre perguntem. Gente, tem, não tem, tem as imagens? Se não tem imagem, é melhor ver aquilo, não tem nada. Lógico que é melhor ver aquilo. Ela vai resolver alguma coisa. Se for alterações maiores que um centímetro e tal, você vai conseguir pegar. Mas se não for, abdômen. Se eu tenho um cálculo de 5 milímetros, eu espacei a corte por cima de 1 centímetro. Ou seja, o cálculo vai ficar aqui no meio. Eu vou ver a imagem. Eu tirei a foto daqui e tirei daqui. O cálculo está aqui no meio. Eu peguei o cálculo? Não. Eu não vi. Certo? Então, essa daí é a lógica. Gente, sobre essa fotografia dos filmes, de como é feito. Olha só, é bonitinho, eu acho lindo também fotografar. É legal, bonitinho a documentação. Só que na vida prática, hoje em dia, nos códigos que a gente tem, serve muito pouco. Aí beleza, chegou essa imagem aqui, outra coisa. Chegou essa imagem. Gente, essa imagem aqui é cara crachá. Ah, eu estou na dúvida aqui, ó. Eu quero saber se esse branco aqui é um sangramento ou se esse branco é uma calcificação. Aí o que eu faço? Eu posso aqui na minha tomografia fazer isso. Deixo mais claro, deixo mais escuro. Com isso aqui eu consigo, ó, olha só, vamos ver, se a imagem for desse jeito, eu não consigo delimitar. Olha o talo não é isso. Olha o talo como é que ele está delimitado mal. Se eu conseguir na minha tomografia fazer isso daqui, gente, tem gente que tem uma cabeça grande. Tem gente que tem uma cabeça pequena, um bebezinho. Às vezes é diferente. Aí eu preciso fazer isso daqui, ó. Presta atenção nesse talo, que estrutura. Olha como é que ele já delimitou bem aqui ao redor, tá vendo? Eu já consigo ver melhor, ó. Certo? Então eu consigo fazer isso no computador. Então no computador você sempre tem utilizado. O negócio de filme é da década de 80, de 90. Hoje em dia a gente só utiliza isso daí para documentar que fez o exame, mas para fins de interpretação, não. Tá? Agora, outra coisa que tem. A gente consegue fazer as janelamentos. O que é janelamento? Janelamento é isso. Aqui, ó. Olha só. Eu tenho o meu osso frontal. Tá aqui. Certo? Vamos ver. Aqui eu tenho o meu osso frontal, certo? Ó. Beleza.
Aqui, o osso está 100% branco, concorda comigo? Que osso? 100% branco. Eu não estou conseguindo ver direito branco. Eu posso fazer uma coisa que é fazer eu mudar a janela. Eu posso fazer uma janela para ver osso. Na hora que eu mudo a janela para ver osso, o que acontece? Ó. Olha só o osso, como é que ele é mais bem visualizado aqui do que aqui. Vamos lá ver de cima aqui, ó. Ó, isso daqui são as linhas de sutura, ó. Essa daqui é a sutura sagital. Quando eu coloco na janela óssea, eu consigo ver a sutura sagital. Quando eu coloco na janela que é para ver parênquima, eu consigo ver. Mas aqui, ó, eu consigo ver o cérebro. Aqui eu consigo ver o cérebro? É? Muito pouco. Então eu consigo fazer janelamentos diferentes. Então por isso que o computador na vida prática de vocês é sempre indicado para poder avaliar a tomografia. Então sempre tiver, peça as imagens, peça o CD. Ah, estou na UNA, o paciente foi para o João Paulo. Velho, não fui atrás do CD, não traz do filme, não. Acertar? Todo o seu que é aquele negócio. Então a raiva da mulher pega ela já sabe, ela pega e escreve o texto. Eu sei que não é o ideal, me desculpe por incomodar. Aí pega e manda a porra do filme. Aí não segue o CD que eu olho, eu faço questão. Não, aí a gente vai lá e olha, vai lá e erra. Entendeu? Não adianta, tentem sempre olhar assim. Olha só. É assim, olha só como é que é um método, tá certo? Agora outra coisa, raio-x, eu falei para vocês, raio-x é difícil. No primeiro dia de aula eu falei para vocês, dizer raio-x é fácil, não vou aprender nada, estou estudando, mas é difícil. Aqui, gente, não é difícil. Aqui, ou tem ou não tem. Ou você vai ver uma coisa, ou tem um tumor, ou tem um sangramento, ou não tem. Olha só como é que é uma coisa nítida, detalhada. Então aqui, você não vai ter mais aquele viés interpretativo. Eu acho que é um pouco interpretativo. Às vezes está branco, está aqui, você fica na dúvida, alguma coisa, aí está colando tarde. Então, esse é um programa que você tem na... toda tomografia que você faz, fiz tomografia hoje no 9 de julho. O CD, se você botar, na hora que você bota o CD já diz. Deseja abrir a tomografia? Já tem que sim, você já abre e ele já carrega o CD automático no autorama. Você pega o doutor e nota, todo campo que você faz tem. Mas eu não tenho, não estou conseguindo. Existem programas múltiplos para você abrir isso daí em casa, no seu computador, gratuito. Você pega lá, programa para abrir tomografia no computador, ele vai lá e abre. E abre a tomografia para você. Vários. Mas onde você faz a tomografia, na hora que você bota o CD, ele já abre um programa com todas essas funções para aquele exame. Tá? Então, olha só, é um exame que não deixa dúvida interpretativa igual ao raio-x. Certo? Ele é muito mais fidedigno. Ele é melhor para avaliar estruturas. Você vê que a sensibilidade dele é melhor. Qual que é a dificuldade dele? Ele é caro. Primeira coisa, mais caro. Hoje em dia, eu estou fazendo licitação para comprar um tomo lá no Hospital do Amor. Aí a gente está pedindo a tomo dá $700 mil. A tomo que eu quero comprar para lá. Então hoje um tomo dessa está 3,5 tá lá. Aí fiz a solicitação, mas seja, não é uma coisa lógica que tomografia. A mais barata que você vai encontrar hoje é uma tomografia de 400, 500 mil reais, você compra usada, compra, encontra, não é a mais top do mundo, mas tem, entendeu? Não é. Hoje em dia, antigamente, voltava naquela imagem. Outra coisa que conta muito, certo?
Gente, olha só. Isso daqui, certo? É o tubo de raio-x, certo? O tubo de raio-x, o que ele faz? Ele está girando. Ele tirou a foto aqui, veio aqui, a imagem. Ele rodou aqui e veio para cá. Você está entendendo que isso aqui gira junto? São duas partes. Uma parte ela está da frente, para a outra ela gira junto. Certo? Vamos imaginar uma coisa. Se eu tenho só um tubo, olha só. Se eu tenho um tubo de raio-x, um fio, um canal, um detector, o que acontece? Eu tirei, esse tubo tem que rodar para cá. Olha aqui, ó. O paciente está aqui. Só, o tubo vem para cá, o detector vem para cá. Tirei a foto, pé. Se eu tenho só um tubo, você concorda comigo? Se eu tenho só um detector, que para eu tirar aquela imagem vai ser mais lento, eu tenho que rodar aquele negócio todo. Depois que eu rodo aquele negócio todo, a mesa morre. Eu tiro de novo e a mesa morre. Aí, as tomografias, elas foram evoluindo para não ter só um detector. Elas foram aumentadas. A gente começou com a tomografia de um canal, depois a gente começou com a tomografia de 2 canais, depois a gente começou com a tomografia de 4 canais, depois a gente começou, olha o que aconteceu. Aumentou o número de feixes e aumentou o número de detectores. Concorda comigo? Aqui vai ser mais rápido para girar do que a outra ou mais devagar para dar a volta no paciente? Mais rápido. Então, quanto mais rápido, vamos imaginar. Se eu estou com um paciente que está lá, é igual a mesma coisa eu tirar uma foto. Se eu pegar um carro de Fórmula 1 passando na minha frente, eu tirar uma foto, como é que vai ficar a foto desse carro? Coisa passada. Agora, se aquele carro ali eu peguei e ele está passando devagarzinho, como é que vai ficar? Ou seja, o movimento não é bom. Então, ou seja, quanto mais rápido eu fizer aquela foto, concorda comigo, menor a chance de eu ter um artefato. Então, hoje em dia, uma coisa que ajuda é o número de canais, o número de detectores. Então, a gente tem tomografia de 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256 canais. Então, aquilo antes que começou, que era só uma, hoje já não é mais. Então, por exemplo, aqui em Porto Velho, a gente tem 2 tomografias de 128 canais, ou seja, já em junto são 128 desses. Olha só como é que a imagem é mais rápida. Tem tomografia de 64 canais, uma imagem boa. Tem tomografia de 16 canais, uma imagem boa. Tem tomografia de 2 canais, que é do básico, entendeu? Mas ainda faz exame, entendeu? Então, é outra coisa. Quando a gente vai fazer a tomografia, é bom a gente saber onde está mandando, se a tomografia é boa, se é de confiança, porque tudo é justamente isso daí. Vamos sobre a qualidade do tempo. Oi? Sobre a qualidade do tempo. São coisas que estão proporcionais. Porque aquele negócio, se eu demoro muito para fazer um exame, o paciente ele mexe mais, o paciente ele respira mais, o paciente ele pode estar com dor, o paciente não consegue ficar parado. Então, provavelmente, deve piorar, certo? E aí, vamos lá. Vamos imaginar outra coisa. Eu quero tirar uma foto desse daqui, desse paciente, com imagem de 2 canais, certo? Ou seja, eu tenho 2, tem um canal aqui. Eu vou tirar uma foto daqui. Se eu der o espaço de 1 milímetro, se eu ficar tirando foto de milímetro em milímetro, concorda comigo? Cada imagem dessa vai perder 30 segundos na de um canal. 30 segundos aqui, 30 segundos aqui, 30 segundos, 30 segundos aqui. Se eu quiser tirar do corpo todo, quanto tempo eu vou perder nessa máquina? Se cada foto dura 30 segundos. Vou tirar de milímetro em milímetro. Concorda que vai demorar muito? Aí quando eu tenho uma máquina lenta, o que eu faço? Eu tiro a foto daqui, pulo 10 centímetros, tiro outra foto daqui, pulo 10 centímetros, tiro outra foto daqui, pulo 10 centímetros, tiro outra foto daqui. Então, 10 centímetros é um número grosseiro que eu estou falando. Mas olha só, o exame não ficou mais rápido? Ficou. O que é melhor? Eu tirar um exame do paciente de milímetro em milímetro, ou eu fazer um exame de 2 centímetros e atender 10 pacientes no contexto de urgência? É melhor
melhor atender. Mas esse exame ficou bom tecnicamente? Não. Agora imagina aqui, numa de 128 canais, para tirar essa foto, eu perco meio segundo. Hã? Meio segundo por minuto. Justifica eu pular os centímetros? Né? Não. Então o que eu faço? Eu tiro a foto de milímetro, pau. Aí, concorda que o exame ficou melhor? Então são coisas que estão inversamente proporcionais. Ah, professor, mas é preguiça. Se eu quiser, eu coloco o paciente lá dentro da máquina e tiro foto de milímetro em milímetro. Beleza, na teoria é legal, só que a máquina esquenta. Imagina o do motor funcionando, antigão, e você botando para tirar de milímetro em milímetro. Passa 3 horas funcionando. Então, é outra coisa que vocês precisam estar atentos, tá? Vamos ver se tem mais. Gente, eu acho que era só isso dessa parte introdutória, tá? Que eu ia falar para vocês, tá bom? Na quinta-feira a gente se encontra e a gente vai dar início ao assunto de neuro mesmo, para poder ver. Hoje uma coisa introdutória para vocês poderem entender essa lógica, porque às vezes se você não entender isso aqui, não tem livro, não tem coisa, você prestar atenção, tá? Então, na próxima quinta a gente tem um estudo em neuroanatomia que eu passei para vocês, senão vão ficar boiando. Se estudar neuroanatomia, gente, não precisa nem vir, não fazer só. Não precisa nem vir, é perda de tempo, tá certo? Olha lá, é desgastar, entendeu? É melhor ficar em casa descansando. Tá bom? Estudar neuro pode ficar em casa porque vai ficar voando 100%, tá?